Amados irmãos e irmãs, paz e bem. No vídeo de hoje, nós vamos falar do 131º ao 150º Papa da Igreja Católica. Quem foram, onde nasceram, como morreram e as suas realizações. 131º Papa, João XII, Papa da Igreja Católica, nascido em Roma, eleito em 16 de dezembro de 1955, sucessor de Agapito II e deposto pelo imperador Otto I, que colocou em seu lugar um leigo, Leão VIII, cuja indicação foi declarada nula pelo Concílio Lateranense. Inexperiente como governante, porém audaz, reivindicou os direitos temporais da Igreja e também criou os bispos condes. Reconstruiu o Sacro Império e coroou Otto I da Alemanha, com quem criou uma aliança em que, no futuro, nenhum papa poderia ser consagrado sem a presença dos enviados do imperador. Foi descrito como libertino, criminoso e sanguinário, e assim, devido à sua vida imoral e inadequada para o posto, foi deposto pelo imperador germânico, que o substituiu na cadeira papal por Leão VIII. Faleceu assassinado em 14 de maio de 964. Foi durante seu pontificado que a Igreja Católica tornou-se suscetível ao poder político, promovendo a venda de cargos eclesiásticos, a chamada simonia. 132º Papa, Bento V. O Papa Bento V sucedeu o Papa João XII, natural de Roma, foi escolhido em 22 de maio de 964, durante a desordem do pontificado de Leão XII, para suceder a este. Foi exilado em Hamburgo por Otto I, que forçou a renunciar em favor de Leão VIII, em 23 de junho de 964. Com a morte do Papa Leão VIII, o imperador Otto I, sob pressão dos francos romanos, reconheceu-lhe a investidura. Morreu em Hamburgo, antes de regressar a Roma com fama de santidade, a 4 de julho de 965. Otto III mandou trasladar seus restos mortais para a Cidade Eterna, onde jazem na cripta vaticana. 133º Papa, Leão VIII. O Papa Leão VIII, nascido em Roma, eleito como antipapa por Otto I, depois de várias disputas com o predecessor João XII e seu sucessor Bento V, era leigo ao ser escolhido no concílio. Seu papado se deu numa época que o novo imperador alemão estava ansioso para se apoderar da Itália e do papado. Leão acabou deposto no início do ano seguinte, durante um sínodo em 964, permitindo que João reassumisse o trono, e ele agora mostrou-se reconhecido ao imperador. Por decreto promulgado em concílio, concedeu-lhe a seus sucessores o direito de nomear o papa, bispos e arcebispos, punindo com a excomunhão quem se opusesse a este decreto. Em outra medida, proibiu aos leigos de entrarem no presbítero durante as funções solenes. Com a súmula morte de João, Leão VIII, poderoso antipapa, governou a Igreja ainda mais um ano, totalizando 2 anos de pontificado, até ser deposto por forças franco-suíças leais ao legítimo papa que os italianos haviam eleito. Bento V, homem virtuoso e de reconhecida capacidade para o cargo, o imperador voltou a Roma, invadiu a cidade, mandou Bento V para o exílio e recolocou Leão VIII no trono em julho de 64, mas ele morreu no ano seguinte. 134º Papa, João XIII. O Papa João XIII exerceu o papado por exatos 6 anos, 11 meses e 5 dias. Nasceu em Roma, foi imposto pelo imperador Sacro Império Germânico e por isso não era bem aceito pelos romanos. A data de seu nascimento é desconhecida. Na presença dos enviados imperiais, João, bispo de Narni, foi eleito papa e consagrado em 1º de outubro de 1965 como João XIII. Pertencia à família de Teodora. João, que ainda jovem, se tornou sacerdote e mais tarde bispo de Narni. Foi neste descendente da nobreza romana que caiu a escolha dos eleitores. Em Roma, mantinha-se a oposição ao novo papa, mas quando, em 966, o imperador Otto realizou uma expedição à Itália, os romanos, aterrorizados, permitiram que João XIII regressasse à cidade a 14 de novembro. O Papa não perdeu tempo em castigar os conspiradores, alguns dos quais foram enforcados e outros expulsos. O Papa João XIII trabalhou intensamente nos assuntos da Igreja. No início do seu pontificado, elevou Capua ao Estatuto de Metropolitana
em sinal de gratidão pela ajuda prestada pelo príncipe Pandulfo. Em 969, Benevento recebeu a mesma dignidade. Conforme decretos de sínodos realizados na Inglaterra e França, concedeu muitos privilégios à igreja e conventos, principalmente na ordem de Cluny, e decidiu várias questões de direitos eclesiásticos de vários países que a ele apelavam. 135º Papa, Bento VI. O Papa Bento VI, nascido Ricobaldi de Ferrari, foi Papa de 19 de janeiro de 973 até a sua morte. Romano, teve sua eleição confirmada pelo imperador. Pouco se sabe do seu pontificado, exceto que confirmou os privilégios de várias igrejas e mosteiros. O mais importante foi mesmo o seu fim trágico. Seu breve pontificado veio no contexto político da fundação do Sacro Império Romano, durante a transição entre os reinados do imperador alemão Otto I e Otto II. Bento VI foi eleito e instalado como Papa sob a proteção de Otto I, cujo domínio nos assuntos romanos e eclesiásticos foi resistido pela aristocracia local. Registro de seu pontificado como Papa é escassa, embora ele seja conhecido por ter privilégios confirmados assumidos por alguns mosteiros da igreja. Faleceu em junho de 974. 136º Papa, Bento VII. Bento VII, nascido em Roma no ano de 930, era conde de Tolusco e bispo de Sutri. Foi eleito em outubro de 974. Sucedeu Bento VI, que tinha sido assassinado numa revolta provocada por Crescentius I. Benedito VII foi escolhido por Otton II, tornando-se Papa quando o conde Sico, um representante de Otton, vetou a eleição de Bonifácio em 974. Sua operação militar expulsou de Roma. O antipapa fugiu com alguns partidários para Constantinopla, levando parte do tesouro papal. Na capital imperial, Bonifácio conseguiu o apoio de Basílio II, o imperador bizantino, que derrubou 2 patriarcas por apoiarem Bento VII. 4 anos mais tarde, Bonifácio retornou, usurpando o trono de Bento VII, que foi aprisionado no castelo de Santo Ângelo, e precisou novamente da ajuda de Otton para reassumir o trono papal. Estabeleceu os abusos e a ignorância que reinavam na Itália e no mundo cristão, e também firmemente a sinomia, ou seja, o tráfico de objetos sagrados, sacramentos, dignidade, benefícios eclesiásticos. Em 981, redigiu uma encíclica, colaborou nas reformas da igreja em conjunto com as ordens monásticas, fundou no monastério de Monte Avelino. O restante de seu pontificado até sua morte em 983 foi pacífico. 137º Papa, João XIV. O Papa João XIV, nascido Pedro Carnipanova, faleceu no dia 20 de agosto de 984. Foi o pontifício romano nos anos agitados de 983 a 984. Nasceu em Pávia e, antes da elevação à dignidade papal, era chanceler do Império, de Otton II, bem como bispo de Pávia. As influências do imperador foram decisivas na eleição de João XIV. Mudou seu nome para João XIV, já que seu nome original, Pedro, deveria, na sua opinião, ser reservado apenas para o fundador do papado, tradicionalmente São Pedro. Otton II morreu pouco depois da sua eleição, a 7 de dezembro de 983, com 28 anos de idade, vítima de peste bubônica, deixando como herdeiro Otto III, apenas com 3 anos de idade. Foi o próprio João XIV que lhe deu a extrema unção, em presença dos cardeais e bispos. A morte de Otto II trouxe consigo um período de confusão políticas e lutas por todo o império, com duques germânicos a pretender usurpar o trono. Os nobres de Roma aproveitaram o clima de insurreição e revoltaram-se contra o pontifício, sob o pretexto de que este não era romano. Bonifácio VII, o antipapa, aproveitou o contexto e, voltando do exílio em Constantinopla, prendeu seu rival no castelo de Santo Ângelo. João XIV viria depois a morrer envenenado da prisão. Morreu no mesmo dia que os papas Bento XIV e Pio X, 20 de agosto. 138º Papa, João XV. João XV, nascido Giovanni de Gálina Alba, na cidade de Roma, no ano de 950. Papa da Igreja Católica de agosto de 985 até a sua morte. Nos últimos dias obscuros e tristes do antipapa Bonifácio, foram indicados para pontifício um monge, João, filho de Roberto. Não foi reconhecido nem consagrado. Após 4 meses, acordaram os partidos e clero na escolha do sacerdote João Leão. Daí a dúvida,
João XV ou João XVI, cuja maioria, porém, chama-o esse de João XV, não contando o primeiro. Foi consagrado em setembro de 1985. Era erudito e piedoso. Procurou defender os direitos da Igreja. Seu epitáfio em São Pedro chama-se Invencível ao temor e ao lucro. Egrégio doutor. 70º-39º Papa, Gregório V. Gregório V, nascido Bruno de Carinthia, foi Papa de 996 a 999. Governou a Igreja com energia, cercado de inúmeros inimigos. Embora muito jovem, Bruno era culto, severo e resoluto. Acompanhou Luzida, comitiva de arcebispos e príncipes, e os romanos confirmaram com júbilo a escolha. Crescêncio II obrigou Gregório a fugir. Alçou o antipapa Filagato de Piacenza com o nome de João XVI e entregou Roma ao imperador grego. Gregório morreu em 16 de fevereiro de 999 com apenas 27 anos. Suspeita-se de envenenamento pelos partidários de Crescêncio. 140º Papa, Silvestre II. Silvestre II nasceu Gebert de Aurillac. Foi Papa de 2 de abril de 999 até sua morte. Sucedeu Gregório V e seu sucessor foi João XVII. Era monge beneditino. Gilbert nasceu em Auvernia, França, de origem obscura, mas certamente humildes. Foi educado e encaminhado aos estudos teológicos no mosteiro de Saint-Gerard de Marillac, na Auvernia, acompanhado o Duque da Espanha. Foi um dos primeiros divulgadores dos números indo-arábicos na Europa cristã. O Papa Silvestre II considerou que chegara finalmente o momento de dar livre vazão aos projetos reformadores, aos quais a sua cultura e a sua formação clunicense naturalmente o impediam. Mas, embora existia controvérsia sobre a construção do primeiro relógio mecânico, o Papa Silvestre é considerado, no mundo ocidental, o primeiro inventor. 141º Papa, João XVII. Giovanni, feito Papa, adotou o nome de Papa João XVII. Foi eleito em 16 de maio de 1003 e morreu em 6 de novembro de 1003. Não havia em Roma nenhuma autoridade que fizesse frente aos nobres. Assim, a facção de Crescêncio II ganhou novamente vantagem. João Crescêncio, filho do patrício derrotado e morto por Otto III, aproveitou para tomar o poder. Os 3 papas que seguiram deram-lhe a sua eleição. João XVII, antes de tomar ordem, tinha sido casado e era pai de 3 filhos, que também eram eclesiásticos. Do seu pontificado de poucos meses, nada se sabe. 142º Papa, João XVIII. O Papa João XVIII foi o bispo de Roma e governante nominal do Estado Pontifício de janeiro de 1004 até a sua abdicação em julho de 1009. Ele exerceu pouco poder temporal, governando durante a luta entre João Crescêncio e o imperador Henrique II pelo controle de Roma. Ele nasceu em Roma e chamava Fasano. Foi eleito sucessor do Papa João XVIII, cujo pontificado durou poucos meses. João teve sua eleição à influência e poder do clã Crescêncio. Durante todo o seu pontificado, ele foi supostamente subordinado ao chefe dos Crescêncios, que controlava Roma. Como Papa, João XVIII ocupou seu tempo principalmente com detalhes da administração eclesiástica. Ele autorizou uma nova diocese de Bárgare para servir de base para as atividades missionárias entre os eslavos, uma preocupação do rei Henrique II. Ele também julgou o exagero dos bispos de Sens e de Orleans em relação aos privilégios do abade de Fleury. João XVIII teve sucesso em criar, pelo menos temporariamente, uma aproximação entre as igrejas oriental e ocidental. Seu nome podia ser encontrado em díticos orientais e ele era orado em missas em Constantinopla. João XVIII abdicou em julho de 1009 e, de acordo com o catálogo de papas, retirou-se para o mosteiro, onde morreu pouco depois. Seu sucessor foi o Papa Sérgio IV. 143º Papa, Sérgio IV. Papa Sérgio IV, nascido Pietro Bucaporce, em Roma, foi o bispo de Roma e governante nominal dos estados papais, de 31 de julho de 1009 até a sua morte. Seu poder temporal foi eclipsado pelo patrício João Crescêncio. Sérgio IV pode ter pedido expulsão dos muçulmanos da Terra Santa, mas isso é contestado. Ele chamava Martinho Bucaporce, que não era seu nome de nascimento, nem seu nome de família, mas aparentemente um apelido, dado a ele
por causa de seus hábitos pessoais. Em 1004, ele se tornou bispo de Albano. Ele foi eleito papa após a abdicação de João XVIII em 1009 e adotou o nome de Sérgio IV. O poder de Sérgio IV era pouco influente e muitas vezes ofuscado pelo patrício João Crescente, governante da cidade de Roma na época. Sérgio morreu em 12 de maio de 1012 e foi sepultado na Basílica de São João Latrão. Embora não fosse canonizado, Sérgio às vezes é venerado como santo pelos beneditinos, dos quais era membro. Suspeitou-se que ele foi assassinado, pois morreu uma semana depois de Crescêncio, considerado por muitos como seu patrono. Sérgio foi seguido no papado por Bento VIII. 144º Papa, Bento VIII. Bento VIII nasceu em Toulouse, era descendente de Alberico I, conde de Toulouse, que teve importante participação na eleição do Papa João X. Frente às dificuldades para eleger-se, pediu ajuda a Henrique II, que se fez coroar em Roma. Conseguiu afastar de Roma o inoportuno Crescêncio. Derrotou os saracenos, que estavam atacando o litoral da Itália. Tornou obrigatório o celibato dos padres. Tentou controlar através de leis a simonia e o dolo. 145º Papa, João XIX. João XIX, nascido Romanus de Toulouse, sucedeu ao seu irmão Bento VIII. Eram ambos membros de poderosa casa de Toulouse. Quando eleito Papa, não era bispo, tendo sido ordenado de imediato para poder ocupar o cargo. Tinha sido cônsul e senador. Com o falecimento do imperador Henrique II do Sacro Império Romano em 1024, apoiou Conrado II, coroando como grande pompa em São Pedro, na Páscoa de 1027. Sucedeu-lhe o jovem sobrinho Bento IX. De notar que não existiu o Papa João XX, sendo o sucessor do mesmo nome o português João XXI. 146º Papa, Bento IX. Papa Bento IX foi Papa da Igreja Católica em 3 ocasiões, entre 1032 e 1048. Foi um dos papas mais jovens e o único homem a ter sido eleito pontífice em mais de uma ocasião. O único homem a ter vendido o papado e a primeira pessoa a renunciar ao cargo papal. Sagrado Papa, aos 20 anos, foi escolhido para a função para atender aos interesses das classes campestres de Roma, que não aceitariam os inúmeros candidatos de outras dioceses, ordinários de fora de Roma. Impôs ao rei da Boemia que transladasse para Praga as relíquias de Santo Adalberto. Nada sabia sobre os deveres de um Papa e sua vida era um escândalo para a Igreja. O povo romano expulsou-o da cidade, refugiou-se no mosteiro de Grottaferrata, ocupou o sódio de São Pedro em 3 ocasiões. Bento IX é considerado geralmente como tendo tido 3 pontificados. O primeiro, que vai desde a sua eleição até a sua expulsão a favor de Silvestre II, em outubro de 32 a setembro de 44. O segundo, desde seu regresso até a venda do papado a Gregório VI, de abril a maio de 1045. E o terceiro, desde o regresso após a morte do Papa Clemente II, ao advento de Damásio, em novembro de 47 a julho de 48. 147º Papa, Silvestre III. Papa Silvestre III, nascido João dos Credêncios, em italiano Giovanni del Credence, em Roma no ano de 1000, foi Papa 20 de janeiro de 45 a 10 de fevereiro de 45, após a expulsão do libertino Papa Bento IX, em setembro de 44. Antes de subir ao trono de São Pedro, ele era bispo de Sabina, cargo que voltou após acusações de suborno na eleição a Papa e excomunhão pelo rival Bento IX. 148º Papa, novamente Papa Bento IX. Papa Bento IX nasceu em Roma, foi Papa da Igreja Católica em 3 ocasiões, entre 1032 e 1048. Foi um dos papas mais jovens e o único homem a ter sido eleito pontifício em mais de uma ocasião. O único homem a ter vendido o papado e a primeira pessoa a renunciar ao cargo papal. Bento IX é reconhecido geralmente como tendo tido 3 pontificados. 149º Papa, Gregório VI. Papa Gregório VI, nascido Giovanni Gratian Pierleone, foi Papa eleito em 1º de maio de 1045. Desde o primeiro momento, trabalhou na reforma dos costumes e no restabelecimento da ordem. Em 1045, o libertino Bento IX ocupou a cadeira de São Bento, mas ansioso por abandonar o cargo que lhe tinha sido imposto
pela família e poder casar, pediu a opinião de seu padrinho, João Graciano, arcipreste de São João. João o convenceu de que poderia abandonar o pontificado. Bento propôs-se entregá-lo ao padrinho em troca de uma grande soma em dinheiro. Desejoso de ver a Santa Sé livre de um pontífice tão indigno, João Graciano pagou e foi reconhecido como Papa com o nome de Gregório VI. Em seu lugar foi eleito bispo de Berger com o nome de Clemente II. Gregório, acompanhado por Hildebrando, seguiu com o imperador para a Alemanha, onde morreu pouco depois, em maio de 47. 150º Papa, Clemente II. O Papa Clemente II foi bispo de Roma e governante dos Estados Pontifícios. Ele foi o primeiro de uma série de reformadores papais na Alemanha. Suinger era o bispo de Bamberg. Em 1046, ele acompanhou o rei Henrique III da Alemanha, quando a pedidos de leigos e clérigos de Roma. Henrique foi à Itália e convocou o Conselho de Sutri, que depois Bento IX e Silvestre III, e aceitou a renúncia de Gregório VI. Henrique sugeriu Suiger como próximo Papa, e ele foi então eleito, tomando o nome de Clemente II. Clemente, então, coroou Henrique como o imperador. O breve mandato de Clemente, como Papa, viu a promulgação de proibições mais restritas contra a simonia. Ele morreu perto de Pazzaro, em 9 de outubro de 1047. Seu cadáver foi transferido de volta para Bamberg, que ele amava profundamente, e sepultou no coro ocidental da Catedral de Bamberg. Sua é a única tumba de um Papa ao norte dos Alpes. Um exame toxicológico de seus restos mortais em meados do século XX confirmou rumores centenários de que o Papa havia sido envenenado com açúcar de chumbo. Não está claro, entretanto, se foi assassinado ou se o açúcar de chumbo foi usado como remédio. 151º Papa, Bento IX. Novamente, Bento IX. Bento IX, que nasceu em Roma, que foi Papa da Igreja Católica em 3 ocasiões, de 1032 a 1048, foi um dos papas mais jovens e o único homem a ter sido eleito pontifício em mais de uma vez. O único homem a ter vendido o papado e a primeira pessoa a renunciar ao cargo papal. 152º Papa, Damásio II. Papa Damásio II foi o segundo dos pontífices germânicos nomeados pelo imperador Henrique III. Natural da Baviera, foi o terceiro germânico a tornar-se Papa, tendo tido um dos papados mais curtos da história. Seu nome de batismo era Papo, era bispo de Brixen, quando o imperador o encaminhou para o papado. Foi Papa somente 23 dias, faleceu de malária. 153º Papa, São Leão IX. Papa Leão IX foi principalmente um Papa viajante, trabalhando pela paz na Europa. Depois de estudar em Toulon, tornou-se cônego de Saint-Étienne em 1917 e depois bispo dessa cidade em 1026. Torna-se Papa em 1049. Neste mesmo ano, proíbe o casamento de Guilherme, o bastardo, e de Matilde de Flandres. Apesar disso, o casamento acaba sendo realizado. Leão IX foi um reformador, tendo se inscrito na reforma dita gregoriana. Convoca duramente o seu pontificado em 12 concílios. Suas principais lutas foram contra a taxa eclesiástica ou a simonia, o casamento bem com o concubinato dos padres, o nicolaísmo. Os bispos não deveriam ser príncipes do império, mas simples teólogos, e o retorno dos valores do cristianismo primitivo. Em junho de 1053 a março de 54, ele foi mantido prisioneiro em Benevento, numa prisão honorária. Ele não sobreviveu muito tempo após seu retorno a Roma, onde morreu em 19 de abril de 1054. O dia de São Leão é festejado 19 de abril, dia do aniversário de sua morte. Seu corpo repousa na Basílica de São Pedro. 154º Papa, Vítor II. Vítor II foi Papa entre 13 de abril de 1055 a 28 de julho de 1057. Após a morte de Leão XIX, em 19 de abril de 54, o cardeal subdiácono Hildebrando encabeçou a delegação junto do imperador Henrique III para que este nomeasse rapidamente o sucessor. Gerard era o candidato do imperador, mas rejeitou um primeiro convite e só aceitou o pontificado quando o imperador lhe garantiu a restituição de todos os bens que havia sido tomado à Santa Sé. Foi consagrado em 13 de abril de 1055 com o nome de Vítor II. Foi um digno sucessor do Papa Leão IX na luta contra a simonia e o concubinato clerical. Mas, como tinha o apoio firme do imperador,
conseguiu sucesso onde Leão tinha falhado. A 3 de junho de 1055, realizou-se em Florença, com a presença do imperador e de 120 bispos, um sínodo, onde os decretos contra a sibonia e incontinência foram confirmados e vários bispos suspensos foram depostos. Antes de morrer, o imperador tinha-se confiado a seu sucessor de 6 anos, Henrique IV, e entrega ao Papa a regência do reino. A 28 de outubro, depois do funeral do imperador, Vítor II garantiu a sucessão imperial a Henrique IV, entronizando solenemente em Aachen, deixando a regência da Alemanha nas mãos de Agnes, mãe de Henrique IV. Vítor voltou a Roma em fevereiro de 57. No ano em que morreu, convocou o Sínodo de Latrão, que foi depois transferido para a Toscânia. Morreu em Arezzo, vítima de malária. Foi o último Papa alemão até a eleição do Papa Francisco. 75º Papa, Estevão X. Estevão X foi um monge beneditino, eleito pontifício no dia 2 de agosto de 57. Faleceu no dia 29 de março de 1058. O futuro Papa, Estevão, era filho do Duque Godofredo III, da Baixa Lorena. Tornou-se bibliotecário da Santa Sé ao ser nomeado pelo seu primo, o Papa Leão IX. Acompanhou Leão IX nas suas viagens apostólicas pela Europa e fez parte da embaixada enviada em 1954 a Constantinopla, que acabou com a separação das igrejas oriental e ocidental. No seu regresso, foi obrigado a tornar-se monge em Monte Cassino para escapar ao imperador Henrique III. O Papa Vítor II fez dele abade e cardeal presbítero. Acabou por suceder a este Papa, sendo consagrado a 3 de agosto de 57. Como Papa, continuou a reforma iniciada por Leão IX. Promoveu a cardeais 2 ativos membros dessa reforma, Pedro Damião e o monge Humberto, que participaram com ele na viagem a Constantinopla. Quanto a Hildebrando, enviou-lhe primeiro a Milão para moralizar o clero local e depois a Alemanha para induzir a regência, a imperatriz mãe Agnes, a aceitar sua eleição, da qual não tinha participado. Tinha combinado com Hildebrando a ida deste à França, começando negociações com a igreja grega e tentava deter a invasão dos nômados quando adoeceu gravemente. Antes de morrer, pediu aos cardeais que não elegessem seu sucessor antes do retorno de Hildebrando. Foi sepultado na igreja da Santa Reparata, em Florença. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós iremos falar da história do 70º-56º Papa ao 70º-80º Papa. Agradecemos a todos vocês. E se vocês puderem ajudar o nosso canal a crescer, nós pedimos vocês que inscrevam no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Fiquem com Deus e o Senhor Deus vos acompanhe.